nós anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diz aqui a escala do Senhor, Faça de mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne, E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, Rogai por nós. Pode já. Então, eu vou tentar, uma hora no máximo, já combinei ali com o Consuelo, né? Tirar o óculos quando fizer 50 minutos, né? Para não me alongar muito. E eu vou tentar, brevemente, em 5 minutos, fazer um resumo daquela primeira aula, né? Qual foi o objetivo da primeira aula? É mostrar que, na verdade, a Igreja Católica, ela sempre esteve envolvida diante de duas lutas renhidas. Quando não era perseguição por conta da fé, as heresias. E quando muitas vezes não é as duas ao mesmo tempo, né? Então, e outra coisa, existe muita confusão do que é heresia, do que é apostasia, não é? A gente não tratou sobre isso, não foi? Então, veja, a heresia, na verdade, é uma distorção da verdade. Então, existe uma verdade revelada, o indivíduo vai lá e distorce ela. Então, isso é heresia, não é? A apostasia, ela vai se dar quando? Quando o indivíduo, ele simplesmente abandona a sua fé. Ele professava a sua fé naquilo que está no credo apostólico, e agora ele diz que não crê mais nada daquilo. Então, ele apostatou da sua fé. E você tem os cismáticos, né? São aqueles que, ainda que sendo cristãos, o exemplo disso são as igrejas bizantinas, a igreja ortodoxa, né? As igrejas do Oriente, que cismaram, né? O cisma de 1054, vamos dizer assim, né? O ápice dessa tensão, porque eles não se submetem. O cisma é quando você não se submete à autoridade, à primazia, você não reconhece a autoridade de São Pedro no Papa, sobre toda a Igreja Universal. Pronto, isso é cisma. Então, foi basicamente isso que nós vimos. O que nós vimos também é que a gente tem uma ideia, uma tendência romântica de achar que sempre a igreja primitiva foi aquele primor de paz, de santidade, de harmonia. Quando você já vê os primeiros registros, até nos Atos dos Apóstolos, os conflitos, né, entre os irmãos, daí inclusive a criação da ordem diaconal. Também nós falamos um pouco sobre isso, não é? E até brinquei, né? Eu disse, rapaz, em que momento você quer voltar? Sempre tem essa ideia, né? Vamos voltar à igreja primitiva, vamos voltar aos primeiros, mas qual o momento? Aí nós vimos, inclusive, que já desde logo cedo a igreja tinha uns fiéis que a gente conhece pela história como sendo judaizantes. Os primeiros cristãos, na verdade, depois daquela confusão toda, começaram a exigir que, apesar de tudo, o reconhecimento do Messias, né, a aceitação da mensagem do Evangelho, mas devemos manter ainda as práticas da lei mosaica, judaica. Então você tem os judaizantes. Aí vem o Concílio de Jerusalém para colocar ordem nessa situação e assim ficar claro como é que deveria a igreja se conduzir.
E você vai ver também, para a gente encerrar essa parte, inclusive, do Novo Testamento, alguém fala assim, rapaz, queria voltar ao período também da igreja primitiva. Aí o outro pode dizer, rapaz, qual o período? Porque alguém pode dizer assim, eu queria voltar à época dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? É um grupo de fiéis, né? Até de certa forma expressivo, mas logo em seguida, por influência do gnosticismo, que a gente vai começar já a tratar disso já, os caras viviam a prática dentro da própria, assim, daquela comunidade, que não existia prédios, né? Como você tem hoje, paróquia, né? Então havia locais de culto. E diz a história que um indivíduo chamado Nicolau, querendo transformar também o evangelho numa linguagem gnóstica, dizia que a carne era tão depravada que ele mesmo submetia a esposa dele às imoralidades, assim, a sexo livre com os fiéis. Então, os nicolaítas foi de uma tendência, de uma depravação, de uma imoralidade imensa. Inclusive, eles estão aqui retratados aonde? Em Apocalipse, capítulo 2, né? Diz aqui, ó, tens também sequazes da doutrina dos nicolaítas, não é? Quer dizer, aí se você tiver a curiosidade, deixa eu procurar aqui quem eram os nicolaítas, aí você vai ver. Então, realmente, a gente não pode ter esse discurso ufanista, romântico, de que a igreja era sempre aquela paz, que tudo vivia em perfeita harmonia. Não. A igreja é uma luta renhida. É por isso que a gente precisa saber, inclusive, conhecer o Evangelho, porque Jesus Cristo disse que, olha, se você quiser seguir após mim, tome a sua cruz, né? A gente sempre acha que é um peso, a vida é difícil por ser cristão, também, mas assim, são esses enfrentamentos, né? Então, hoje a gente começa a observar mesmo uma ação, assim, realmente, de uma mentalidade demoníaca contra os cristãos. Falamos um pouco disso na outra aula. Quem, assim, imaginaria que a gente toda semana toma conhecimento de uma igreja pegando fogo? Toda semana. Os cristãos ali na África vivem tendo suas cabeças cortadas. Moçambique, que fala a nossa própria língua, né? Foram também colonizados pela nossa tradição, né? A qual nós devemos ter orgulho. Uma coisa que a gente precisa, até como católico, voltar às nossas tradições ibéricas. Jefferson, ninguém fala praticamente sobre isso. Você vê que pessoas assim, né? Muito poucas. Então, até o catolicismo que a gente tem hoje é esquisito, porque na verdade devia resgatar a nossa tradição ibérica, né? Mas parece que até mesmo hoje falar a palavra tradição na igreja já cria logo uma situação de tensão. Já é uma mentalidade revolucionária, né? A mentalidade revolucionária quer acelerar o tempo para chegar àquele estado de sociedade redentor, né? É isso que eles querem. Então, quando você fala de tradição, você está falando de ir na contramão do processo revolucionário. Isso. Não importa se o cara é educado na teologia católica, ele vai interpretar tudo na chave revolucionária. Porque, infelizmente, a gente sabe que o abandono, vamos dizer assim, principalmente do Ocidente, de uma filosofia em que forjou santos, você conseguia compreender até mesmo as virtudes na filosofia ou na teologia, né, tomista, tá certo? Mas quem são hoje, quem que faz academia hoje, Túlio? É um Derrida, é um Michel de Foucault, não é? É um Marcuse. Então, essas mentes revolucionárias... É um Emmanuel Kant. Sim. E aí o pessoal também não sabe ler, não sabe interpretar Kant. Pois é. Então, assim, tudo que depois veio, quando se abandonou, vamos dizer assim, o tomismo, só veio, meu amigo, despencando. Hoje a gente vive as pessoas
tem movimentos dentro da própria sociedade que você vai encontrar, inclusive, nas heresias antigas. Não é que aquela sociedade você possa dizer que ela é herética, não, mas ela absorveu. Uma dessas ações, inclusive, é dessa filosofia do demônio chamada gnosticismo. Houve, né, entre nós um grande professor chamado Orlando Fedeli, o qual, como recém-converso, porque eu converti apenas em 2017, né, já contei isso, ele procurava alertar acerca da influência, mesmo não só na igreja, mas na própria sociedade, do pensamento gnóstico. É interessante que a gente vai ver, logo no início do cristianismo, né, essa luta já. Você vê, quando você abre a carta do apóstolo João, veja que ele vai tratar acerca de que o que era desde o princípio, ele assim inicia sua primeira epístola, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida. Aí vocês, que palavras bonitas, né? Na verdade, essa construção do que ele escreveu é um combate. Na verdade, quando ele está dizendo o que os nossos olhos viram, não foi só uma imagem, não. Sim. O que nossa mão apalpou era real, era corpo real. Então você já vê aqui, já desde o início, a igreja combatendo o quê? O gnosticismo. Pronto, é sobre esse. Como aqui a gente não vai ter uma hora para falar sobre gnosticismo, né? Eu quero chegar até algumas, são várias. Se você pegar esse livro aqui, de Santo Afonso de Ligório, pronto, você quer estudar, e olhe que ele nem é tão profundo, né, nas heresias, ele não é tão profundo assim. Há livros específicos, se você pegar livros sobre gnosticismo, né, cristão, os evangelhos, coisa e tal, são vários assim, e você realmente vai levar o quê? Aqui, quantas horas para tratar sobre isso? Então não dá, não é o propósito da gente. O propósito da gente é o quê? É daquela pincelada. Perfeito, Túlio. É uma pincelada. Para ver se você cria também esse ânimo. Porque, como já disse o sábio, né, da Eclesiastes, não tem nada de novo embaixo do sol. Nada. Se você for ver, na verdade, todas essas heresias que a igreja combateu, até hoje ela floresce de um jeito ou de outro. Infelizmente. Não é? E até entre aqui se disse também igreja. Não é? Então, o que era o gnosticismo? Vou tentar, de uma maneira, numa linguagem bem fácil, porque é uma coisa, quem estudou, não sei se alguém já leu sobre isso, é difícil, é complexo pra caramba falar sobre gnosticismo. Mas imagine que era uma filosofia que você vai buscar, veja, há escrituras que remetem, inclusive, gnosticismo até as religiões de mistério do Antigo Egito, né? Que veio, né? Então você tem os gregos, até chegar nos gregos, você tem uma formulação em Platão, e alguns começaram a interpretar, né? Fazer uma hermenêutica em Platão. Ou seja, aquela ideia platônica, todos conhecem, né? Do mundo ideal, né? O mundo das ideias, e esse mundo aqui. Então vamos agora, alguns começaram a filosofar, ou assim, a refletir sobre essas concepções. Aí o cara olha para a realidade e diz, rapaz, eu vejo tanta maldade, né? Inclusive, que também não tem nada de novo, porque o apóstolo Paulo também já tinha falado, só que numa linguagem cristã. Ele disse, olha, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, ele está sempre diante de mim, me atraindo. E é verdade. Só que não é uma visão dualista, e muito menos uma concepção gnóstica. Na verdade, é a concepção católica, de que nós temos uma natureza
em razão de uma queda no Jardim do Éden, vamos dizer assim, ela ficou com imperfeições, é por isso que você está sempre pecando, que a gente chama de errar o alvo. Ah, boa. Certo? Então, eu vou errando o alvo. Então, é por isso que eu mato, é por isso que eu minto, é por isso que eu fraudo, é por isso... Hein? Você é a primeira pessoa que eu vejo utilizar a tradução de pecado como essa, Márcia. Sim. Errar o alvo. E é. Excelente. É. Então, é por isso que quanto mais você... Qual é o remédio para isso? É o batismo, porque nós cremos que ao sermos batizados, nós somos curados, vamos dizer assim, do pecado original, mas por outro lado, também reconhecemos que esse pecado, ele deixou algumas consequências. É como se você tem uma doença, você ficou curado, mas você ficou sequelado dela. Eu estou tentando falar uma linguagem não tão teológica para ver que se alcança, né, o objetivo vocês compreenderem. Tá certo? Então é por isso que Paulo vai dizer, então não tem nada de novo. Veja, na verdade, a proposta não é que eu tenho que ser o iluminado, que eu preciso de ouvir algo secreto de alguém para poder alcançar uma libertação. Eu vou chegar nisso. O que Paulo propõe, na verdade, é o que a igreja propõe. Nós temos o quê? Além do batismo, e para que eu não viva caindo, né? Ou seja, porque Paulo vai dizer que o mal que eu não quero, parece que ele está sempre diante de mim, e é verdade, porque a gente sabe muitas vezes o que nós devemos fazer, mas rapaz, é que nosso é tão encantador, é feito o pecado de Acã, lá, né? Registrado. Ele utiliza 3 verbos, né? Impressionante, aquilo dá uma reflexão maravilhosa. Eu vi, cobicei e possuí. É mesmo. Por quê? Porque, ou seja, os teus sentidos, né? Mas você sabe que está errado, mas é tão bom, né? Rapaz, é só uma vezinha, né? Estou olhando aquele dinheirinho ali, rapaz, vai fazer falta, né? Então é assim, a gente tem essa tendência, mas qual é o remédio? É os sacramentos. É o sacramento da confissão, é o sacramento da Eucaristia. Por quê? Porque isso nos remete à fonte de vida, que é Deus. Então, quanto mais próximo eu fico de Deus, menos eu peco. É engraçado, né? Interessante. Quanto mais eu me afasto de Deus, eu entro na barbárie. É isso que a gente está presenciando, inclusive, na civilização ocidental. Ela optou colocar no lugar de Deus o homem. O Deus ciência, o Deus razão, tá certo? Mas no fundo só houve o quê? Decadência. O interessante é quando a gente está na escola, o professor de história vende esse antropocentrismo como o grande salto civilizacional. Pois é, isso mesmo. Então, a gente já vê linguagem na Bíblia que depois distorceram, né? Mas o gnosticismo, assim, era uma vertente, né, filosófica que se misturou. É feito o que a gente vê hoje em igrejas, né, assim, igreja disso e daquilo, esse pessoal, né, o pentecostal, né, que alguns chamam que é da boa cumba, porque na verdade os caras botaram ali, não é, um monte de coisa. Pois é, aí o cara usa linguagem que são de outras religiões, tem nada a ver, e não bota tantas palavras, né, do evangelho, misturou tudo, aí saiu a boa cumba. Né? Então, vamos agora exorcizar, ter descarrego, isso e aquilo outro. Né? A mesma coisa fez o gnosticismo. Ele simplesmente misturou conceitos cristãos e procurou interpretá-los. Um deles aqui, vejam, esse mundo é mau. Então, sendo mal, na verdade, o Deus criador, ele não pode ser bom. Porque se Deus é bom, como é que ele poderia criar algo mal? É interessante porque
você vê a Bíblia colocando a responsabilidade toda sobre o homem, né? É. Na verdade, você já viu a tentativa de escape. Aquela ideia que quando Deus confrontou Adão e Eva, cadê vocês, né? Deus não se relacionava. A Bíblia diz que na viração do dia, né, no entardecer, Deus vinha e estava com eles. E o pecado, a primeira coisa que eles sentiram foi ter vergonha, ou seja, eles perderam aquela comunhão com Deus. Um estranhamento. Não é? Um estranhamento. Ou seja, fiquei agora já descobri, estou nu. Eu não posso estar nu diante de Deus. Então, aí Deus, o que houve? Aí Adão vai e olha para a mulher, né? Diz, foi a mulher que tu me deste. Aí a mulher olha para trás e diz, rapaz, na verdade foi a serpente. A serpente olha para trás e não conta ninguém. Pronto, agora sobrou para mim. A gente está sempre, desde o Jardim do Éden, a gente está sempre procurando encontrar os responsáveis pelas nossas próprias faltas, né? O gnosticismo, ele tenta fazer essa compreensão, mas ele não coloca o problema em você, ele tenta agora, nesse mundo, aí você realmente precisa viajar nos conceitos filosóficos, não é? De que há um Deus chamado abismo, esse é bom, esse Deus que criou tudo, mas nele tem éons, sai dele, né? Os seus éons. Um desses éons se distanciou muito dele, que é o demiurgo. E esse demiurgo, ele criou a terra, criou o homem, portanto ele é mau. Então o Deus dos judeus, na verdade, Javé, ou Yahvé, né, é um Deus mau. Já Jesus Cristo, ele vai trazer uma outra ideia. Então veja, a primeira ideia deles era que o mundo era mau, porque foi criado por um Deus mau. Você não é responsável pela maldade. Mas tem... Certo, mas a igreja apresenta os remédios, como nós já falamos. Mas qual o remédio que o gnosticismo tem para tu se livrar disso? Olha, na verdade, há uma centelha divina em você. Quando esse demiurgo, ele te criou, ele deixou também uma centelha divina em você. Rapaz, é o que eu mais vejo hoje em dia, né? Essa ideia do homem, dessa humanidade, esse homem perfeito, coisa e tal. Você vai encontrar conceitos altamente gnósticos, inclusive dentro da própria teologia recente, né? Moderna. E aí a gente, não é o caso, né, Diego, a gente conversar sobre isso aqui. Mas veja, o camarada disse, olha, tem uma maneira de você escapar disso, mas para escapar você tem que participar de um grupo, porque somente esse grupo que Jesus, na verdade, ele falou publicamente, de forma exotérica, com X, no ensino, mas ele também chamou alguns apóstolos e ensinou esotericamente, de forma oculta. Veja que distorção. Agora, isso aí a gente já vê, né, também uma certa influência daquilo que é da filosofia grega, né? Porque, Sim. por exemplo, Aristóteles, ele tinha os seus discípulos, e ele tinha o seu ensino esotérico com S, Sim. né? Por exemplo, Caricômaco, Metafísica de Aristóteles, Sim. né? São escritos esotéricos com S, né? Sim. Aí você tem outros escritos, como por exemplo a retórica, né, que é um esotérico com X. Isso, para né? fora. Ou seja, para fora. É. Então já parece que eles pegaram aquela ideia Sem grega, dúvida. da Isso, filosofia claro. grega, do modo de ser mestre do próprio Aristóteles e transferiram para Cristo. Né? Então você tem sempre um grupo de iluminados. Diga, filho. E é uma distorção da própria ideia aristotélica, né? Porque na verdade a única diferença realmente era que um era feito dentro da escola, né, dos peripatéticos, e o outro para um público mais geral. A única diferença, de fato, era essa. Não é que era se dão essa proibido. denotação, justamente, se dá essa denotação de que era algo oculto, algo exclusivo. Então, Porque não é que em Aristóteles era proibido, né? Justamente. É que realmente os discípulos dele eram mais preparados intelectualmente. Né? Justamente. Então, para finalizarmos com essa primeira parte, porque a gente vai falar de algumas heresias que sofreram influência do gnosticismo. Então, em resumo, o que dizia, não é, esse movimento? Não é? Ele dizia que a matéria é má e a alma, né, ela é boa. Mas para tu alcançar essa libertação, você liberar-se, né,
dessa matéria que é má, você precisa ter um conhecimento, esse conhecimento é oculto, não é para todos. Pronto, aí, meu amigo, tá certo? Aí vem uma variedade de mestres através do cristianismo. Infelizmente, essa filosofia, até hoje a gente tem presente. Veja se você mesmo, pense você mesmo, né? A gente precisa ser honesto, porque a gente é fruto, não é? Você não... Diego chegou aqui, prontinho, o que ele sabe chegou pronto. Não, ele sofreu influências, né? De escolas filosóficas, né? De pessoas, de um grupo que ele fez parte, que tinha um certo comportamento, por isso que você vê ele com certas maneiras, não é? Então, você não chega assim, né? Nós somos fruto. Nós temos uma forte tendência gnóstica, é de ver o mal em pé de igualdade com o bem. A gente tem essa tendência, então não tem, Túlio? Parece que a gente tem dois deuses, o mal e o bem, ou seja, Deus e Satã, como se Satanás fosse uma personificação do mal em pé de igualdade com Deus. É um antideus, né? Como se fosse Pois um é. antideus. Não existe isso, na Isso verdade. inclusive nas filosofias asiáticas, eu acho que a palavra Sim. filosofia é uma porcaria usar essa palavra Sim. nessa hora. Mas as tradições asiáticas, elas tratam isso muito bem. Quando você pega a percepção de caos e ordem, que é muito trabalhada tanto por Carl Gustav Jung como pelo Jordan Peterson, você vê que essa noção de mal e bem como duas figuras antagônicas, Isso. ela encaixa muito bem no taoísmo, por exemplo. Isso. E a gente pega dessa fonte também. Isso. Então a gente parece que a gente está sempre pensando também de forma até gnóstica, não existe isso. Por isso Tá que certo? o mal não deixa de ser um mistério, né? Quando as pessoas dizem, já vi gente falar, né? Que não, o demônio foi que é o autor do mal. Não, o demônio optou pelo mal. Ele optou pela desobediência, né? Exatamente, ele optou pelo mal. Ele não inventou o mal, não criou o mal. Não. Né? Nem Ele Deus optou criou pelo o mal. mal. Pois Nem é. Deus, né? O mal é um mistério, na verdade. Deus é o A gente sumo bem, sabe. né? Ele é o sumo bem, utilizando inclusive uma linguagem filosófica platônica, né? Ele é o sumo bem. Né? O mal, na verdade, ele não é nem uma questão, aí desculpe, também não vai dar para... Não é nem uma questão teológica, a questão do mal. É uma questão filosófica, não é uma questão teológica. Então você não vai ver isso na perspectiva bíblica, né? Essa rivalidade, essa dualidade, né? Diga... Não, me perdoe. E o mal, de certo modo, nem é lá grande mistério. Porque compreender é fácil. Difícil mesmo você compreender o bem. Pois é. O mal é a falta Porque de basta bem. você querer fazer a sua vontade. Isso, por exemplo, eu estava ouvindo o Diário de Santa Faustina. Sim. Ele falou para Santa Faustina, não existe de você o sacrifício, existe de você a obediência. E a obediência, muitas vezes, ela prescinde da capacidade de entender a intenção de quem ordena qualquer coisa. Eu quero que você faça isso. Aí você vai, é feito Santa Teresa d'Ávila. Mas por quê? Eu não quero saber por quê, não. Aí você faça. É feito... Acabou. É feito... É um grande mistério. Se você vê, por exemplo, a contestação... A gente não vai entrar nisso, mas se você vê, por exemplo, a contestação de Voltaire sobre o terremoto de Lisboa, você vê que mora um mistério, tá ligado? É porque é uma coisa muito complexa. Não, veja, exato. Porque isso é uma questão, uma discussão que aqui, nesse momento, a gente... Até porque ela é filosófica, ela não é nem teológica, tá certo? E, ademais, se é para falar sobre mistério, para mim, quem melhor representou o mistério foi um personagem de Arena Suassuna, no Alto Compadecida, João Grilo. Ele não sabia, não sei, eu só sei que é assim, quer dizer, não tenho caso, não sei, eu só sei que é desse jeito, né? Então, esse é o mistério. E, na verdade, e aproveitando essa deixa, tá vendo? Esse lance de aula, eu termino perdendo, porque eu vou pensando uma coisa e outra, né? Veja, a religião, aí eu estou falando do ponto de vista da sociologia da religião, né? Da compreensão da religião, qualquer religião. Ela é formada por 3 M's, vamos dizer assim, um tripé: mistério, mística e milagre. No momento que você tirar qualquer um desses, acabou a religião. E é mesmo, né? Foi o que os racionalistas, os iluministas tentaram fazer, né? Você tem um teólogo chamado Rudolf Bultmann, né? Que depois ele vai ter uma grande influência, inclusive, né? Dentro da própria Igreja Católica, em que eles, para falar para o homem moderno, isso que a gente está pegando, estou pegando somente uma ideia para a gente refletir sobre a questão do mistério, né? Que foi tocado aqui. Aí o Rudolf Bultmann disse, não, eu vou fazer o seguinte, a gente retira todo esse aspecto, o moderno ele já não consegue assim aceitar possessão demoníaca,
multiplicação dos pães, infelizmente tem até Bíblias, né? Você vê assim, na verdade, não houve multiplicação, que na verdade foi uma partilha de cada um aqui. Resultado. E aí você tira todo o mistério, tira todo o milagre, tira a mística, sobrou o quê? No final das contas, sobrou a razão, pronto. Aí não fala mais para o homem, porque o homem precisa, né? É feito a questão da Eucaristia. Eu estava conversando com o Consuelo. Veja, a questão da Eucaristia na Igreja Católica, a gente se utiliza de categorias filosóficas, aristotélicas, substância, acidente, para explicar o milagre, vamos dizer assim, da transubstanciação. Eu, Ranieri, veja, e aqui eu não estou incorrendo em heresia, não estou incorrendo em erro, estou dizendo, é isso mesmo. A igreja latina, ela tem essa característica de ser catafática, ela sempre procura dar razão, explicar a fé. Já os orientais, a igreja, vamos dizer assim, do lado de Bizâncio, ela é mais apofática. Ela disse, eu prefiro ter a experiência da fé. Então, eu não vou utilizar de categorias filosóficas para explicar, inclusive, o mistério da Eucaristia. Já nós latinos, a gente tem essa tendência de querer sempre racionalizar. Então, veja, se você quiser, é Luiz, né? Isso. Luiz Ranieri, me explica isso, como é que tem essa transformação? Eu só estou vendo aqui mesmo a hóstia. E é o corpo de Cristo mesmo. Aí, veja, na verdade, a gente tem que entender o que é substância e o que é acidente. Aí vou pegar categorias filosóficas para explicar a fé. Na verdade, Ranieri, veja, eu tenho um aspecto que eu gosto mais é do mistério. Eu gosto do mistério, tá certo? Porque ele me envolve mais, né? Eu prefiro entender Deus dentro desse mistério de incompreensibilidade, que inclusive você vai ver na patrística, da incompreensibilidade de Deus. Para você tentar moldar Deus dentro de uma categoria filosófica, mas veja como ele já passou do gnosticismo, né? Que já falando de outra coisa. Mas o gnosticismo, voltando, não é? Na verdade, ele propõe, né, essa ideia de um conceito, né, de um ensino esotérico, oculto, né, só para alguns iluminados. A igreja, na verdade, nunca transmitiu nenhum dos seus mistérios, dos seus ensinos, da sua doutrina de forma oculta. Tem que ter, aí veja, você vai ver que é uma característica minha, aí não tem jeito, viu, Jefferson? Eu vou estar sempre falando uma coisa e trazendo e tentando contextualizar. Tem que ter muito cuidado com certos aspectos, certos grupos, principalmente religiosos. Dentro daquele grupo, de certa forma, tem uma maçonaria também. Eu estou falando isso para... aparece uma cebola. Tem sempre... Mas veja, nós temos um grupo aqui, mas daqui a pouco, vamos fazer o sujeito um grupo do WhatsApp. Tu, Jefferson e Túlio. Porque há coisas ali que nem todos podem saber. Eles não estão preparados, mas nós somos iluminados. Rapaz, eu vejo isso assim, ó. Meu Jesus do céu. Eu vejo a turma só sendo levada assim, ó. Não, eu não vou entrar, porque não é assim um objetivo, né? Tem que ter cuidado. As coisas da igreja são de forma clara. Não tem nada oculto, não tem nada para ser já revelado, tá certo? Não existe mais isso. Tudo que podia ter sido dito foi dito. E os 7 concílios ecumênicos da igreja definiram todos os dogmas que nós temos hoje. Acabou-se. É simples assim. Então não tem nada oculto. Diga, Túlio. Não. Eu não estava com vontade de falar, mas quando você falava essa questão da clareza, o nosso Jesus Cristiano de Caifás, ele fala, eu preguei e falei publicamente nas sinagogas isso. E falei tudo publicamente. Pois é. E a bofetada que ele levou foi por conta disso, porque na verdade a turma já naquela época tinha seus, né? A única coisa que tem relato no Evangelho é que ele interpretava as parábolas para os apóstolos quando eles pediam. Não, mas qual foi o significado daquela parábola? Ele explicava. Pronto, acabou. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você não sabe, nem responda. Mas sabe por que nós somos semelhantes a Deus? Nós não temos centelha divina nenhuma. Essa divinização do homem, isso é heresia, isso é maldito. É o que eu vejo hoje. Na verdade, nos assemelhamos de Deus por causa da graça santificante. É a graça santificante, nós somos dependentes dela.
É isso que nos torna, né, semelhantes, né? A gente vai se aproximando. Os santos, veja os santos, a vida dos santos. O que caracteriza a vida dos santos? É uma vida realmente de muita busca, de entrega. E aqui eu vou dizer publicamente, né? Vai ficar até registrado, né? Não tenho problema nenhum com isso, até porque fica público. Eu sempre fui um indivíduo muito arrogante, prepotente, num aspecto da minha vida, principalmente financeiro. Sabia disso não, né, Gabriel? Meu grande amigo. Cantor maravilhoso, gosto de ouvir Gabriel cantar lá na igreja, ele e o pessoal. Então vejam, eu sempre fui um indivíduo que a gente ouve, a gente precisa depender de Deus. A gente precisa nos abandonar a Deus. A gente até lê, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus inclusive diz isso. Paulo vai dizer isso também, lá nos Filipenses. A primeira leitura de hoje fala isso. Não é? No final. Olha, Jesus chega a dizer que se os passarinhos É linda essa passagem, maravilhosa. não plantam, não ceifam, não colhem, enfim, e Deus, nosso Pai, provê, e olha que eles são inferiores, né, em relação a nós. Imagina nós aqui. Falei mais que muitos pássaros. Na verdade, Belíssima Túlio, essa passagem, belíssima. mas sabe o que acontece com o Ranieri? Ranieri sempre teve uma tendência. Qual foi a tendência? De depender. Rapaz, se for sobre dinheiro, mesmo cuide de mim. Então, quando a coisa apertava, eu corria, já arrumava uma coisa melhor. Aí aqui já começava a melhorar, então eu apertava, já corria para outra coisa melhor, e sempre foi assim. Entendeu? Não, Deus não pode participar dessa minha vida. Deus não pode. Eu resolvo. Até um dia que Deus chega em você, meu amigo. Aí tu chega numa situação e agora? Existe realmente recursos, vamos dizer assim, você tem recursos ali, você tem obrigações aqui, mas já não depende mais de você esse recurso. Precisa de autoridades judiciais, coisa e tal, para abrir aquela porta daquele dinheiro. Deu para entender? E agora? Só tem um detalhe, meu amigo, isso aí. Tu vai ter que se ajoelhar e pedir a Deus. Vai ter que se abandonar e se entregar a Deus. E assim eram os santos. Eles entregavam sua vida a Deus. Não estavam preocupados. É isso que nos faz, cada dia mais, nos aproximar e sermos semelhantes a Deus. A gente precisa realmente depender de Deus. Só que a gente tem um discurso, né? Mas na prática a gente nem sempre faz. Eu mesmo tenho que reconhecer que eu era assim. Então você tem que se penitenciar e você tem que buscar a Deus. Então, não somos deuses, não temos centelha divina nenhuma, né? Mas nós participamos realmente da vida de Deus através da graça santificante. Ficou claro essa questão do gnosticismo até aí? Não é nada profundo, né? Mas pelo menos para ter uma ideia. Mas vamos agora a algumas das heresias que começaram a surgir dentro da igreja. Uma delas é bem recente, é chamada a heresia de Montano, o montanismo, certo? Então, Montano, um indivíduo cristão, que, por incrível que pareça, né, o grande Tertuliano se deixou levar pelo montanismo, por incrível que pareça. Fui tão Então, professor, né, defensor, né, um apologista, e terminou caiu. cedendo para o montanismo. Né? Dizem que ele se arrependeu, né? Não sei. Deus queira. Aí, resultado, o que dizia Montano? Não tem o Paráclito, o Espírito Santo prometido por Jesus Cristo, que iria ali conservar a igreja, prover a igreja, né? Esse Paráclito sou eu. Diga aí, Montano. E aí vamos falar agora em mistério. É mistério, varão. É mistério, varão. Não tem nada de novo. Você vê isso, né? Essas manifestações, eu tenho muita dificuldade com essas coisas. Até porque eu tive a origem pentecostal quando criança. Tá certo? Então, eu, Ranieri, me responsabilizo pelo que eu estou dizendo por mim. E não estou aqui julgando os outros, eu estou falando de mim. Na verdade, você é conduzido a certos aspectos. Glorifica. Daqui a pouco você está
Xandaraí, Carabaxô, tá certo? Chinela raiva, chinela Pois é, raiva. aí veja, isso aí, não é? O montanismo, essa questão de revelação, parece uma sessão espírita. É tipo Hermes e Renato versão católica. Você sabe Hermes e Renato, né? Telaclés. O cara está Telaclés, num cara. círculo de oração ali, e Deus está falando, e eu tenho um mistério para você, varão. Deus preparou, que é isso? Não é? Mas isso acontecia, sabe onde? No montanismo. Havia até mulheres profetizas, né? As pessoas viviam sendo conduzidas ali naquela situação. A igreja foi lá e considerou o montanismo uma heresia. E além desse fato, né, dessas coisas, eu tenho muito medo, eu particularmente na questão religiosa, essas questões sobrenaturais, entendeu? As pessoas brincam muito com essas coisas, né? Eu, quando eu estudei no Seminário Batista do Norte, em teologia, eu me lembro uma época que eu e alguns colegas a gente foi ver que, na verdade, em sanatório, tinha ali próximo, tinha duas classes de pessoas ali. Realmente tem aqueles que tinham problemas congênitos mesmo, ou seja, pessoas que... E alguns outros que se tornaram, assim, um desequilíbrio mental, porque vieram de religiões que só falam em demônio, em espírito, e eu preciso viver uma vida dependente e dessas experiências, eu preciso experimentar, eu preciso que o Senhor toque em mim. Que conversa, homem, né? Deus tocar em mim, rapaz, no dia que eu ouvi um toque, foi uma coisa realmente assim que foi de Santa Teresa d'Ávila que ela passou. Essa Padre Pio também experimentou. Diga, filho. Não, Transverberação, né? É tanto que o coração dela está lá com você. Então é realmente uma cicatriz. Agora imagina uma dor daquela que ela sentiu, não é? Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas. A igreja já desde cedo ela viu também essas coisas e condenou. E veja que Montano, na verdade, ele também tem esse rigorismo com a questão carnal. Ou seja, o ideal é você não casar, é você não ter filhos. Por quê? Porque a matéria é má. Para Montano, inclusive, esse que se dizia Paráclito, né? E se você casar, não pode ter relação sexual com a esposa. Já pensou? Quer dizer, isso era o montanismo. E a gente poderia aqui, ó, trabalhar vários aspectos do montanismo. Então, eles têm uma verdadeira, né, aversão ao casamento. E a gente vai encontrar isso, sabe onde? Nos cátaros depois. É por isso que eu digo. Veja, lembra que eu falei no início? Não tem nada de novo embaixo do sol. A gente só muda. Agora, uns aqui vai ser destacado um aspecto, né? Não todo, mas aquilo, mas algum outro gnosticismo, né? Aí você vê montanismo hoje. Esses cátaros chegavam a ser um pouco piores, eu acho, porque tinha a questão da endura, né? A Endura. Eles pregavam o suicídio mesmo. Sim, se a matéria é má, então... Pois é. Inclusive eu recomendei até a nossa nobre amiga ali, né, Jamile, um livro que trata sobre isso, sobre o catarismo, uma região ali da França, né, onde o inquisidor se torna papa depois. Então há um fato histórico. E eu gosto muito de romance escrito por historiadores. Isso é uma tendência minha. Por quê? Porque realmente eles vão atrás das fontes primárias, eles mergulham, conhecem, estudaram sobre aquilo, e ali ele tem a criatividade de fazer um romance. Muitas vezes quem faz isso são jornalistas, né? Cara, eu não gosto. Quando o cara diz assim, sou historiador, pronto, eu já vi que o negócio é bom, porque ele fez uma pesquisa realmente, para eu dizer assim, esse livro é bom, esse livro eu indiquei para a Jamila, sobre os cátaros, né? Que livro é? Rapaz, eu acho que Jamila pode ter aí. Eu tenho a foto ainda. Eu tentei. Ninguém sabe. Não, tem nome, tá? É algo só para alguns, entendeu? Tá bom. É É uma leitura só para os iluminados, entendeu? E aí você já vê no segundo século essas manifestações, né? Falamos de algumas heresias, que não dá para falar tudo. Se você quiser saber as heresias, assim, primeiro século, está tudo aqui, ó. Se você puder comprar esse livrinho, eu acho que é uma boa aquisição. E você, né? Não dá para falar sobre tudo, porque senão, já pensou, o tempo que eu já estou levando aqui, quantos minutos já tem? Pois é, veja só, eu nem comecei, né?
E aí você tem agora outra heresia que a igreja tem que enfrentar. Então enfrentamos o montanismo, né? Infelizmente eu já disse, não vou entrar mais. Tertuliano terminou sucumbindo, tentou fazer algumas alterações, mas sucumbiu mesmo. A gente precisa entender também, eu já falei sobre isso antes, a gente tem uma visão de que o herege é um cara louco, né? A gente tem uma visão que é um cara, muito pelo contrário, são pessoas que ele leva a fé a sério. Ele é uma pessoa que mergulha, só que ele distorceu, ou seja, a mente dele distorceu, ou ele não quis se submeter, um cara tão quieto na sua reflexão, que disse, não, pai, tem que ter uma coisa por trás, tem que ter, e nessa brincadeira você vai se perdendo, aí você vai se afastando da fonte da verdade, e aí você vai mergulhando, né, em outros mares, né, e aí, meu amigo, aquilo que era tão, assim, claro e puro, vamos dizer assim, né, definido, você agora começa a mergulhar por outras influências, né. Então, o herege, na verdade, ele não é uma pessoa tola. Outra coisa que a gente precisa também tirar, essa é a ideia. A gente muitas vezes tem uma visão do herege como se fosse um tolo, ele não é um tolo. Os hereges nunca foram tolos. Um lunático. Tá certo? É um lunático, né? Muito pelo contrário. Eu mesmo, assim, claro, primeiro, veja, a gente já tinha falado sobre isso um pouco antes, em outros aspectos, né? Eu vou dizer, já que está sendo gravado, mas isso aqui é uma brincadeira, viu? É uma brincadeira, é uma ironia só. Alerta, este post contém ironia. Eu tenho o meu herege favorito. Tá certo? Eu tenho o meu herege favorito, vocês vão descobrir daqui a pouco, né? Não tem meu malvado favorito? Ranieri tem um herege favorito dele, né? Mas é pela seriedade e pelo que ele provocou, não é? Então, assim, mas não que eu tenha, pelo amor de Deus, nenhum tipo de aceitação da heresia do indivíduo. Estou falando meramente como brincadeira, né? O adocianismo, né? Jesus não é, nosso Senhor Jesus Cristo, não é o Filho de Deus segundo a natureza, não é? Portanto, ele não tem a natureza divina. Mas Cristo, aí veja, uma concepção. Existe uma entidade, o Cristo, que no batismo de João, aquela pomba, o Espírito Santo, Infundiu. Jesus, como tivesse agora incorporado, né? O Cristo. Então, aquele homem, ele foi adotado no batismo, veja que imaginação, por Deus, agora, portanto, se tornou o ungido, o Cristo. Não é? Isso a igreja também teve que enfrentar, né? O adocianismo, ou seja, o próprio nome diz, né? De adoção. Então, na verdade, Jesus, Nazaré, não é o verbo encarnado, ele não estava no princípio, ele não era Deus, ele na verdade se tornou, era um homem comum, mas ele tomou uma consciência crística no momento do batismo. Então Deus adotou ele como filho, não é? Uma heresia também do segundo século, não é? Sim. Então, outra coisa também, outra heresia, essa já é uma bem famosa também, ocorreu no terceiro século, o sabelianismo, ou, para outros, assim, modalismo, a forma modal, né? Temos até o patripacionismo, né, Diego? Então, na verdade, não existe a trindade, são as questões trinitárias. Então, você vai ver questões cristológicas, você vai ver as questões trinitárias, e aí eu abro um parênteses, ninguém nunca discutiu sobre a Virgem Maria, interessante, né? Como a Virgem Maria nunca foi problema para a igreja, é hoje, né? Depois de Lutero, nem digo eles, digo os discípulos, né? Porque nem para Lutero era problema. Aí agora Maria, mas é engraçado, durante 1500 anos da igreja, a igreja nunca teve problema com Maria, teve com Jesus Cristo, uma pessoa de Cristo, né? Teve uma série com a Trindade. Na história é liso, né? A questão do Teotocos, né? Sim, porque, veja, mas ali não estava se discutindo a Virgem Maria, estava discutindo a pessoa de Cristo, né? Na verdade, Cristo também falava, né? Assim ele reconhecia na história, né? Isso, ele reconhecia a Virgem Maria, ela realmente, ela deu assim a luz, né? Ele não estava questionando a Virgem Maria, ele estava questionando a pessoa de Cristo, ou seja, na verdade, ela não gerou Deus. Tá certo? Ela não gerou Deus. Mas assim, então, na história, eles acabaram ofendendo o maior título dela, né? Que era mãe de Deus. Então ela seria a Cristotocos, né? E não Teotocos, como a igreja afirmou, né? Ela é mãe de Deus, porque você não pode, porque senão você vai cair nessa ideia adocianista, né? Quer ver outra
já também no primeiro século, só para a gente voltar um pouquinho, o docetismo, para a gente não esquecer, né? Que eu acabei de ler a Epístola de João, aqui no início, não foi? Foi para mostrar que foi um enfrentamento aqui do apóstolo, já desde cedo, ao docetismo. O que era o docetismo? Na verdade, a pessoa de Jesus, ele não era corpóreo, já que a matéria é má, né? Então, eu como cristão, sabendo que a matéria é má, eu como influência agnóstica, então tem que haver uma explicação, né? Como é que Deus, né, podia estar numa matéria má? Estaria corrompido, seria corrompido, né? Então tem que arrumar uma explicação para isso. Qual foi? Com o herege? Resolveu, os gnósticos. Ele era só uma aparência. Isso. Olha o problema. Só a imagem. Aí eu até falei outro dia aqui, né? Não sei se vocês estavam. Aí me lembra muito algumas músicas que a gente cantava na igreja evangélica, né? Que é assim: um homem de branco está passeando no meio da igreja. Parece um fantasma. Quer dizer, meu Jesus do céu, as crianças vão ficar com medo, porque se fosse uma criança eu ia ficar com aquela ideia de um fantasma aqui passeando no meio da igreja, né? Lógico que a música ela não tem essa proposta, mas veja, querendo ou não, você está sendo um homem de branco, está passeando no meio da igreja. Que loucura, né? É por isso que a gente prefere dizer que Cristo está presente aonde? Na Eucaristia. Perfeito, tudo, perfeito. Não é isso de branco, passeando. Já pensou? Você vai ter um bebezinho, né? Isso é muito interessante, porque a tradição católica representa Jesus de vários modos. Por exemplo, na imagem de São João Batista, ele é o cordeirinho. Isso é maravilhoso, porque Jesus assume várias formas, inclusive a forma de animal. Sim. Ou o leão de Davi. Sim. O leão da tribo de Davi também é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fantástico. Não é? Perfeito. Mas não é nunca um fantasma, né? Então, na verdade, ali era só uma aparência. Não é? Então, docetismo era só uma aparência. Na verdade, já tudo aquilo. Ele, na verdade, ele nem sofreu na cruz, aquilo era só uma aparência, né, de sofrimento, mas ele não. É? Aí João disse o quê? O que os nossos olhos viram e nossas mãos, por isso que ele enfatiza, tocaram. Esse era o verbo de Deus, hein? Isso é São Tomé. Eu quero tocar na Pois é. Então, o docetismo, né? Aí tem o modalismo. O que vai falar o modalismo? Bom, na verdade, essa história de trindade não está bem contada, não. Na verdade, Deus, ele se apresenta de três formas diferentes. Deus, Criador, ele se apresenta como Pai. Aí, no outro momento, ele se apresentou como Filho e ele se apresentou depois como Espírito Santo. Então, por isso, modalismo. A igreja teve que dizer, rapaz, porque a gente tem uma ideia de que essas coisas vão acontecendo automaticamente. Não, isso leva tempo, né? Para você ter ideia, a questão ariana levou aí séculos, inclusive, né? O monofisismo, né? A heresia monofisita, quer dizer, então, a questão do modalismo é aquela ideia de que uma comunidade ali, na Ásia, alguém vai refletindo com influências filosóficas, no lugar de você parar e voltar àquilo que a gente no início falou, sobre a questão de aceitar o mistério. Quer ver uma coisa, um grande mistério da nossa fé? É a Trindade mesmo. A nossa mente não alcança essa revelação da Trindade, não é? Santo Agostinho, acho que ele teve uma revelação por causa disso, né? Na questão das areias. Isso. Né? Das areias da praia. Mas você colocar uma dor aqui e você É entender o porque mistério da estava querendo Trindade. explicar a Santíssima Trindade, ele ficou estudando por muitos anos a Santíssima Trindade, até que o Senhor resolveu ajudar ele. Né? Aí ele teve uma visão, né, de uma criança que estava fez um buraco na areia, na praia, e estava Catando o mar. pegando a água do mar e colocando nesse buraco. Aí ele questiona, né? Aí ele fala que a mesma questão é a Santíssima Trindade. Nunca vai caber Isso. na nossa consciência. Agora eu confesso que o sabelianismo é extremamente sedutor. É. Com toda humildade, eu confesso. Sim. Porque você vai Mas a heresia é. A heresia é. isso, porque se você não tem consciência desse momento histórico da igreja, você fala assim, mas você explica para um guri. Você pega uma criança e você vai explicar para ele a Trindade. O que a gente pode explicar a Trindade. É extremamente sedutor, porque vamos fazer o seguinte, vamos simplificar a linguagem para ficar acessível para o pagão,
para o pagão não letrado ou para uma criança. É. Aí você incorre rapidamente no modalismo. Então, a gente entende a Trindade como essa 3 pessoas que é um só Deus. Sim. Pronto, esse é o mistério da fé, né? E falando sobre a questão do mistério da fé, voltando também um pouquinho sobre a questão eucarística, eu gosto muito quando o padre diz, eis o mistério da fé, né? Que é melhor aceitar como mistério mesmo do que você tentar. E eu não estou dizendo que a igreja está errada em tentar explicar racionalmente, usando categorias filosóficas, a transubstanciação. Mas eu, Aniele, eu tenho uma tendência, eu prefiro mais o mistério. Eu creio nesse mistério. Pronto, eu creio. É o corpo de Cristo, para mim é. Mas é um mistério. Entende? Então, realmente, Túlio, a heresia ela é sedutora mesmo. É por isso que elas tiveram, né? E até hoje estão aí. Tá certo? Você tem, eu até anotei aqui, né, grandes heresias que, por exemplo, o arianismo. Eu queria falar depois das 5 grandes heresias depois. Mas o arianismo é dessas grandes heresias, né? A gente tem uma ideia de que Ario fosse um cara bobo, um cara brilhante intelectualmente, né? O cara chegou a envolver, meu amigo, durante séculos, até imperadores no arianismo. A gente tem essa visão, né? Ao contrário. Então, aquele sacerdotezinho foi refletir sobre a pessoa de Cristo. Na verdade, Jesus, ele foi a primeira criatura criada por Deus. Então, portanto, ele não é Deus, ele é divino. Veja, como é sedutor. Olha, não, ele cria em tudo. O ariano, ele cria em tudo. Mas quando chegar na pessoa de Cristo, ele diz, opa, na verdade, Deus, em essência, não estava em Jesus. Agora, já Jesus, na verdade, o Verbo, ele foi a primeira criatura criada por Deus. Portanto, ele é divino. Então, assim... Como se Jesus fosse um Deus segunda categoria. É né? Ele é inferior, né? Sim. É por isso que você vai ter a ideia da subordinação, né? Do filho, né? Sim. Que não é na categoria que a igreja apresenta, né? Quer dizer, quando Cristo faz a vontade, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali ele está falando sobre o aspecto dele como filho, né? Ele está ali para fazer a vontade do Pai, e não a vontade dele, né? Ele não podia chegar aqui e se rebelar. Quem se rebelou foi Lúcifer, né? Deus determinou todas as coisas e Lúcifer disse, rapaz, chegou um momento, eu não quero não. Ele vem redimir Adão, né? Porque Adão, sendo criado em imagem e semelhança de Deus, não fez a vontade do Pai. Pois é. E agora vem ele, Deus e homem ao mesmo tempo, finalmente fazer a vontade do Pai plenamente. É a kenose, né? É a questão do esvaziamento, né? Sim. Você, né? Então, vejam, são essas heresias que vão permeando a igreja, né? Você tem, como a gente falou agora há pouco, o modalismo, né? Você tem o maniqueísmo, que influenciou durante muito tempo. Quem foi maniqueísta, quem foi? Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, né? Quer dizer, e é interessante que essa heresia, ela tem uma influência muito grande, né? Do budismo, religião persa. Aí você misturando aquele caldo. Aí por isso que se torna envolvente isso. Cara, rapaz, que bacana ouvir isso, rapaz, nunca tinha parado para pensar, pronto. Já entrou no canto da sereia, né? E aí você vai descambar realmente para perder a sua fé. E hoje em dia, com Sim. essa tendência ecumênica, Sim. aí é que tudo isso ganha um peso muito grande, porque você consegue relacionar elementos de várias religiões ali para dizer que todas elas estão no mesmo patamar, né? Então, super sedutor para os dias de hoje. Que é um grande perigo que você lê, por exemplo, a psicanálise de Carl Gustav Jung. Porque o Carl Gustav Jung ele tem uma visão desse tipo. Ele vê todas as religiões como meras expressões arquetípicas de traduções civilizacionais. Sim. Ele vê desse modo. E essa chave de compreensão, ela funciona se você entender isso como uma espécie de camada interpretativa. Então, se você vai para a Bíblia para ler, você vai ler as estruturas arquetípicas psicológicas, ok. Mas você está vendo só isso. Pois é. Você não precisa necessariamente validar o dado da revelação para fazer isso. Isso. Entendeu? E o Jordan Peterson é um cara que ele faz esse tipo de trabalho, porque ele declara que ele crê. Isso. Porém, ele sabe que eu estou fazendo apenas a interpretação da camada psicanalítica ou psicológica do texto. Isso. Entendeu? Então, vejam,
se você pegar aquele livro, tem na Paulus, né? Contra as heresias, de Irineu, grande Irineu, aí você vai compreender as lutas, né, da igreja, principalmente contra, ele foi um grande combatente contra o gnosticismo, tá certo? Então eu quero aprofundar um pouco, vai lá ler Santo Irineu, tá certo? Agora eu queria ver se eu concluo aqui, porque senão se torna enfadonho. Lembra que eu falei agora há pouco que esse rapaz eu tenho o meu herege favorito, né? Não é que eu concordo com as heresias dele, mas eu acho ele fantástico, né? Mais do que Ário, eu acho o Marcião. Por quê? Porque Marcião, rapaz, ele vai provocar a igreja de várias formas. Marcião, o primeiro relato, a primeira pessoa que teve a ideia de fazer um cânon bíblico de livros sagrados, isso aqui é o livro sagrado que a gente deve ler, foi Marcião, inclusive, né? A igreja tinha os ouros, os pergaminhos, os evangelhos, tudo, era evangelho apócrifo, só apócrifo não, era apócrifo também, mas também gnósticos, né? Era cheios, né, de evangelhos. Livros de Apocalipse era o que mais rendia lá, tinha até Apocalipse de Pedro, né? Quer dizer, então você tem um evangelho de Tomé, um evangelho gnóstico, né? É por isso que você tem alguns aspectos, né, no evangelho de Tomé que é bem interessante, algo, talvez, para alguns críticos, né, estudiosos, né, pessoas especialistas nessa área, algumas coisas ali Jesus possa ter dito. Uma delas é: quem está perto de mim está perto do fogo, quem está longe de mim está longe do reino. Possivelmente, dentro de um contexto, né, essas palavras possam ter sido de Cristo. Mas tem umas coisas interessantes. Mas a igreja condenou como um evangelho apócrifo. A gente não reconhece, ele não tem autoridade. Marcião vai provocar a igreja. Quando eu digo provocar, não é que ele pegou e existiu uma igreja, não é? E o indivíduo aqui disse: eu vou hoje amanhecer o dia e vou provocar essa estrutura. Não, não foi isso, não é? Então, Marcião, na verdade, ele vai provocar a igreja como? Primeiro, porque ele vai trabalhar a ideia do que é ortodoxia. Por incrível que pareça, né? A igreja começou a pensar o que é doutrina correta, e tem um aspecto que eu não vou ler, porque eu já sei que já avançou bastante a hora, já tem uma hora, né? Então, é que a gente sempre tem uma frase que, quando você começa a estudar sobre heresias, né, tem que ter cuidado com ela. Ela não deixa de ser assim, esclarecedora, mas tem que ter cuidado. A heresia, na verdade, é a mãe da ortodoxia. Veja, deu para entender? A heresia, ela é mãe da dialeticamente, né, ortodoxia, ou seja, se não fosse a heresia, não haveria, então, a formulação doutrinária. Não, na verdade, é assim, a revelação já existia, tá certo? Você não descobre o dogma ele já existe, tá certo? A igreja reconhece. Isso, você tem que reconhecer. Uma vez reconhecida, a igreja se submete e já não pode ser mais derrubada. Então, mas na verdade a igreja precisou formular, assim, as suas concepções, ou seja, organizar melhor, porque havia várias heresias, e é por isso que nós temos os concílios. Tá certo? Então é interessante que essa questão de ortodoxia, heresia, quem vai mais provocar é Marcião. Veja que coisa. Outra coisa, ele vai estabelecer um Novo Testamento. Ele rejeita o Antigo Testamento, até porque o Deus para ele do Antigo Testamento era um Deus violento, tribal, não era o Deus de Jesus Cristo, né? Então ele levava a sério a fé. A gente, isso que eu estou dizendo, veja, não pode estar olhando para essas pessoas, quem vai cuidar delas é Deus. Eu não sou juiz de nenhum deles, não. Eu sou aqui apenas expressando o que a história da igreja revela acerca das heresias, tá certo? E que a igreja as condenou, tá certo? A igreja sempre foi muito sábia em condenar. Então, você vê Marcião, ele pegou o evangelho de Lucas. Se você for ver, comparar o evangelho de Lucas e Marcião com algumas passagens do evangelho, ele saiu distorcendo as coisas. Mas ele disse: rapaz, Lucas, ele é muito mais factível, o evangelho de Lucas, porque já existiam os 4 evangelhos, além desses gnósticos que estavam por aí, mas a igreja já reconhecia o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. E ele disse: rapaz, disso tudinho aqui, o melhorzinho de Lucas, porque Lucas realmente empreendeu uma investigação histórica, né? E eu vou atrás de Lucas. Mas ele pegou nem tudo que Lucas dizia
estava de acordo com aquilo que ele acreditava, aí ele pegou e distorceu as palavras de Lucas, né? Quer dizer, então ele fez um evangelho de Lucas segundo ele. Ele pegou 11 epístolas, mais ou menos, do apóstolo Paulo e também fez isso. Então ele definiu o cânon, essa régua de medir. Então, o Novo Testamento para ele, ou seja, ele provoca, vamos dizer assim, uma situação que a igreja vai sentir-se desafiada. Rapaz, a gente precisa botar um freio de arrumação nisso aqui. Até mesmo os judeus já tinham feito isso. No Concílio de Jânimo, que é um outro assunto, ou seja, vamos definir, porque estavam vendo a igreja crescendo, é isso, é aquilo, né? Vamos definir logo quais são os nossos livros sagrados, porque a coisa está, ninguém nunca tinha pensado nisso, né? Então a igreja teve que parar e dizer, não, peraí, está errado, o cano é esse aqui, né? Agora, obviamente, tem algumas igrejas que tem o cano, por exemplo, você tem a igreja etíope, aí tem lá o Evangelho de São Tomé, você tem dentro do cano deles, acho que é o livro de, Enoque, né? Enoque. Né? Mas a igreja vivia essa riqueza de manuscritos, né? As cartas de Paulo circulando, as cartas de Pedro, de João, né? Edificando a igreja, os evangelhos, retratando a vida de Cristo, a mensagem. A igreja foi provocada por Marcião nesse sentido. Então ele, na verdade, ele levou a igreja a delinear, a dizer o que era o Novo Testamento. Tá certo? E dizer, não, os livros do Antigo Testamento, ou seja, dos judeus, são nossos livros também. Porque, na verdade, o Novo Testamento, ele ilumina, ou seja, assim, o Antigo Testamento. Então a igreja está dizendo, não, o Antigo Testamento também tem que ser aceito. Nós temos que aceitar também o cânon judaico, não é? Quer dizer, ele era alguém que achava que ninguém deveria ser batizado, exceto o celibatário. E quem não estivesse assim enquadrado dentro daquela sua situação, então ele não assim considerava como dentro da igreja, porque ele se via também como igreja, né? Então Marcião, ele foi uma dessas grandes figuras, né, da história da igreja, um homem muito influente, né? Talvez, né, junto com Ário, um dos mais combatidos, né? Foi Marcião, tá certo? Foi excomungado, né? Mas a igreja, ali naquela região da Ásia Menor, ela permaneceu muito marcionista, tá certo? Com seus aspectos gnósticos, né? Com essas questões que Marcião apresentava. Ele era um indivíduo muito convincente, né? Um convencimento, né? Então, a questão sedutor, né? Cara carismático, sedutor, né? E elevou as pessoas, como foi Ário também. Ário era um indivíduo assim, de uma linguagem bastante sedutora, envolveu os bispos, né? Imperadores e tudo mais, mas não contava primeiro com o patriarca brilhante, né? Alexandre de Constantinopla, e depois com o grande Santo Atanásio, né? Aí, meu amigo, Santo Atanásio realmente, aí Ário viu que não era isso tudo, não, viu? Que Ário, né, ficou no lugar dele. É interessante que praticamente Santo Atanásio sozinho conseguiu modificar a mentalidade que já estava predominante. Atanásio contra o mundo. Atanásio é a expressão divina, né? Sim. E então veja só, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco dessas lutas, né? Dessas heresias no primeiro, segundo, terceiro século, tá certo? Mais uma vez, e aqui eu não estou apenas esclarecendo, porque eu reconheço que eu não posso nem me desculpar por algo que realmente não dá, porque se fosse para pegar uma heresia para estudar, então a gente vai estudar aquela heresia, então vai levar 1 hora, 2 horas para estudar aquela heresia. Então a gente tem que fazer aquilo que o Túlio propôs, tem que pincelar. Agora, se você se sente assim, desafiado a estudar, aí você vai, porque eu acho que isso é importante, tá certo? Eu estou indicando até um livro sobre isso aqui, ó. Vai ver as heresias do primeiro século, do segundo, do terceiro século. Rapaz, são tantas que não dá para a gente tratar tudo aqui, tá certo? Então a gente vai pensando em alguns mais importantes, que tiveram uma grande influência, né?
você tem 5 grandes heresias que depois eu queria tratar, talvez numa próxima aula, o arianismo, nestorianismo, o monofisismo, não é? O monotelismo e a iconoclastia, tá certo? Que precisa ser recuperado essas coisas, né? Essas, vamos dizer assim, até hoje de certa forma permanecem. Você vê uma ação iconoclasta muito grande aonde? Pois é, isso aí. Tá vendo? Não tem nada de novo. Debaixo do sol. Ó, essa heresia, né? São arianos. Hein? Mas Jeová. Testemunho de Jeová é o quê? São arianos, tá certo? Então, assim, a gente vai ver a igreja, como é, rapaz? Acho que é a Igreja da Verdade, sei lá, um grupo da Verdade, a Igreja de Jesus, eles são o quê? São monofisitas. Então, tá tudo por aí espalhado. Essas heresias a igreja combateu. Agora é importante você entender porque o cara está batendo na tua porta. Olá, tudo bem? Tudo bem, o que vocês querem? Rapaz, nós queremos conversar com você, né? Eu já contei isso, né? Aquela piadinha, né? Mas vocês são quantos aí entre vocês? Somos 3, então conversem entre vocês. Eu não quero. Eu não quero conversar, não tenho interesse em não conversar, né? Agora, se você abrir a porta, quando você abrir a porta e você não tiver a firmeza da sua fé, se você não conhecê-la profundamente, e aqui é uma exortação minha, né, respeitosamente a cada um de vocês, mas por ser o mais velho aqui, eu me dou esse direito de exortá-los, né, assim, paternalmente. Conheça a sua fé. Porque, como bem utilizou de forma feliz nosso amigo Túlio, as heresias são sedutoras. E aí, por isso que você sucumbe, né? Então, o camarada chega lá e diz, olha, na verdade, abre a sua Bíblia aí. Cadê? A sua Bíblia na Ave Maria. Você tem aí? Ele vai na tua Bíblia mesmo. Aí você não tem familiaridade, você não conhece. O que é que a igreja fala sobre Jesus Cristo? O que é que a igreja... O catecismo é aquilo que o conselho sempre diz. Tem que conhecer o catecismo, tem que saber o que o catecismo diz. Porque se é para ensinar alguma coisa, tem que saber o que o catecismo trata, né? O credo apostólico, você já se aprofundou nos 2 artigos de fé do credo apostólico? Não estou nem falando do mais elaborado, né? Que é o credo niceno constantinopolitano, né? Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, né? Quer dizer, então, quem é Deus? O que a igreja fala sobre Deus? O que a igreja fala sobre Jesus Cristo? O Espírito Santo. O que a igreja fala sobre ela mesma? O que a igreja diz dela mesma? Está lá, está no credo. Ela é una, ela é santa, ela é católica, ela é apostólica, tá certo? E a igreja, inclusive, e no final ainda diz assim, ela ainda aponta para um final dessa história, o credo. Então você tem, ó, desde o Deus Criador até o fim da história humana, mas está ali. Então é só você mergulhar no catecismo, é só você estudar, você ler. Obviamente você vai pegar a Bíblia, você não é protestante, quem aqui é protestante, para você estar interpretando a seu bel prazer, não. Nas graças a Deus nós temos o magistério que já interpreta e já interpretou e está aí, tá certo? Então precisa conhecer sua fé, porque senão você vai ser levado, Paulo inclusive já também alerta sobre isso, a qualquer vento de doutrina. E eu percebo isso hoje, né? É uma juventude hoje muito voltada a novidades. E se você for um bom sofista, por sinal, ele encanta, daqui a pouco ele se torna seu professor, daqui a pouco ele é seu guru. Eu estou aqui particularizando, estou dizendo assim, eu estou falando de um movimento, né? Parece que olha como ele fala bonito, olha como é interessante isso aqui, rapaz. E aí daqui a pouco, né? Dentro da TFP, para você ter uma ideia, do saudoso Plínio Corrêa de Oliveira, o professor Orlando Fedeli denunciou o quê? Uma seita dentro da própria TFP, que era sempre viva. E aí, por isso que eu estava falando no início, tem que ter cuidado. A gente tem que olhar para a igreja, tá certo? Tem que olhar para a igreja. Tem que ter, assim, você é filho da igreja. Eu não faço parte de grupo nenhum, não, sabe? Essa ideia que eu quero encerrar agora aqui, né? Essa história que a gente vive hoje, direita, esquerda, não sei o quê, é tudo, duas faces de uma mesma moeda. Quem trabalhou muito bem outro dia sobre isso, que eu até incentivaria a assistir essa aula, é quando ele coloca, veja, a direita
ela, na sua essência, prega o quê, Gabriel? A liberdade. O que? Liberdade. Temos que ter cuidado, temos que ser vigilantes. Né? Nossa liberdade. Independe, até não quero nem saber como é que você usa ela, mas é a liberdade. A esquerda, qual é a essência da esquerda? O discurso. Essencial, vamos da essência. Igualdade, Gabriel, perfeito. Mas é engraçado que as duas convergem para a fraternidade universal. Ambas têm algo em comum. Vamos dar fraternidade, precisamos viver fraternalmente, né? Vamos fazer mais amor, menos guerra, tudo. Quer dizer, então, o católico, ele é católico. É isso que a gente precisa realmente, assim, nos colocar assim, diante do espelho e dizer, rapaz, eu sou católico. Tem que acabar com essa história. Porque senão você vai ser levado por vento de doutrinas, inclusive dentro desses movimentos, direita, de esquerda, não sei o que, virou, mexeu. Está aí, eu vejo uma quantidade imensa, né, de rapazinhos de bolso, né, teologia da libertação, usando o anel tucum, não sabe nem o que é aquilo, né, nem sabe nem o que é. Eu pergunto, você sabe o que é isso? Ele nem sabe o que é. Né? Professor, até mesmo assim, a própria tendência, até mesmo dos meios mais tradicionais da igreja, eu vejo muitos jovens que assim, vai pela beleza, pela novidade, inclusive, que eles nunca tinham visto aquilo dentro da igreja, procurem missas tridentinas e tudo mais, mas sem se aprofundar naquilo que eles estão celebrando e vivenciando. Aí algo que é tão bonito, tão importante, se bem compreendido, acaba sendo apenas mais um modismo. E aí, logo, só para uma outra novidade, abandona tudo aquilo e vai seguindo novas tendências. Então, falta essa firmeza, essa clareza que então, você acredita para você viver de fato. Eu queria, pelo menos, deixar essa palavra final. Sejam católicos. Para ser católico, vá rezar o texto que Nossa Senhora pediu. Vá conhecer o catecismo, vá conhecer. Eu hoje, digo para vocês, eu tenho algo que eu nunca vou conseguir me curar. É de um arrependimento que eu tenho. Aos 53 anos de idade, eu tenho um mundo pela frente, de uma riqueza espiritual tão grande, eu não vou conseguir compreendê-la, nem na sua história, nem através dos seus santos e os escritos dos santos na Igreja Católica. Muitos de vocês nasceram da Igreja Católica. Né? Quer dizer, eu fiz um percurso imenso, né, para chegar aqui, e vocês têm tudo aí. Rapaz, é uma beleza imensa. Vá ler os santos. A gente nunca precisou tanto ler os santos como a gente está precisando atualmente. São nossos mestres. Eles são os amigos de Deus, são os verdadeiros amigos de Deus. Hoje eles estão lá, inclusive. Não é? É essa igreja lá, o quê? Triunfante. Ele intercede por nós. A gente precisa. A gente não são homens, não são, sabe? Essas coisas de movimento, de grupos. Não, eu quero ser católico, eu quero aprender a fé. Eu quero conhecer a minha história. Entendeu? É isso que eu preciso. É isso que a gente precisa. Né, para poder enfrentar os desafios que cada vez mais são maiores à nossa frente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.